A partir do verso de número 6, Gênesis capítulo de número 21. Escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. 12ª mensagem sobre o tema jornada de fé. Nesse tema, jornada de fé, nós estamos aprendendo a cada semana uma pequena porção sobre a biografia do pai Abraão, de tudo aquilo que ele vivenciou, aprendeu de Deus, e nós queremos aprender com ele sobre isso. Daí a expressão jornada de fé. É uma caminhada com Deus que não é diferente da nossa. Nós estamos sempre vivenciando momentos difíceis na vida, momentos que nós compreendemos e momentos que são devidamente incompreensíveis. E nestes momentos, Deus sempre está conosco. Queremos aprender na noite de hoje, irmãos, sobre o tema planos de Deus para a família. Planos de Deus para a família. O contexto desse texto, irmãos, vem em algum momento que nós não sabemos quando, após o nascimento de Isaque. O verso de número 8 nos fala que Isaque foi desmamado. Já falaremos mais sobre isso. Mas não sabemos quanto tempo isso naquela época levava. Hoje nós temos aqui na nossa nação uma média de amamentação que muitas mães também não estabelecem esse padrão. Há mães que amamentam 6 meses conforme a orientação, há mães que não amamentam, não podem amamentar, e tem mães que amamentam seus filhos até aos 5 anos de idade. Então não há um padrão. Se hoje não há um padrão, imaginemos naquela época, não havia um padrão. Então dizer que demorou isso 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, irmãos, é trabalhar com uma hipótese. Nós não sabemos, mas em algum momento ocorreu essa situação. Após o seu nascimento, ele teve um momento junto com a mãe, mas esse momento agora é do desmame. Ele deixa o peito de Sara e é um momento de festa. E naquele momento, Isaque, ele recebe uma ação, ele sofre uma ação percebida pela mãe. Ismael, em algum momento, começou a caçoar, diminuir, zombar de Isaque. E isso irrita a mãe. E sempre é assim, sempre que mexe com os nossos filhos, as mães se transformam em leoas e elas vão para cima defender a cria, e é assim mesmo. Então ela chega para o marido e fala: olha, basta, chega, agora é em definitivo, pega essa mulher com o filho e que os dois sumam daqui, eles não serão herdeiros, o herdeiro é o meu filho. Abraão não gosta. Nos diz o texto que isso foi muito penoso, nos diz o verso 11, é filho, e agora ele vai consultar ao Senhor, e Deus o atende dizendo: faça isso. Não se preocupe com ele, eu vou cuidar dele, mas atenda a Sara, é hora de partir. Ele vai ser cuidado, e é isso que ele faz. Ele então pega um pouco de água, pega o menino, entrega o menino e fala:
tchau, e adeus. E é no meio desse deserto em que acaba a água, em que ela abandona o adolescente. Não nos esqueçamos disso. Quando Isaac nasceu, Ismael já tinha 14 anos. Nós não sabemos, repito, quanto tempo se deu o tempo de desmame. Se durou 1 ano de desmame, Ismael já tem 15, se 2, 16, se 3, 17 e assim sucessivamente. Já é um adolescente, não é uma criança, é um adolescente. Ela deixa o adolescente em algum canto e vai chorar longe, porque ela não quer ouvir o lamento do menino a morrer. Mas é aí que entra a providência de Deus. Deus o visita, Deus a visita e fala: tem água, eu vou abençoar. Deus ouviu e vida que segue. Ela avista um poço de água, ela mata a sede do menino, coloca água no odre e eles vão seguir a vida. Aquele menino cresce, torna-se um flecheiro e casa-se com alguém da terra da mãe. A mãe é egípcia também. Então, ela leva alguém para que continue a descendência egípcia. O que isso tem a ver com planos para a família? Qual é a relação disso com o tema da nossa mensagem de hoje? Irmãos, nós vamos na noite de hoje extrair 3 lições para que apliquemos sobre o tema planos de Deus para a família. A primeira lição que nós aprendemos aqui, que nós devemos aprender com Abraão, irmãos, devemos encontrar motivos para celebrar a nossa família. Devemos ter motivos para celebrar. O verso de número 8 nos diz: Isaac cresceu e foi desmamado. No dia do desmame, deu ele um grande banquete. Uma das questões bem práticas do povo de Deus é que o povo de Deus é um povo festeiro. O povo de Deus gosta de festa. Crente gosta de festa. Crente para comer não tem povo igual. Gosta de comer, gosta de estar junto, gosta de molhar as palavras, e é assim que deve ser. O desmame, irmãos, naquela antiguidade não há relato de festas para isso. Mas aquela família era uma família diferente. Aquele menino era um menino diferente. Aquele momento era um momento diferente. Então, celebre, encontre motivos para celebrar a sua família. Vamos nos lembrar, irmãos, do motivo daquela celebração. Conforme nós aprendemos na semana passada, Abraão e Sara, antes Abrão e Sarai, eles tinham uma promessa de que eles seriam pais, eles seriam filhos, seriam os genitores de uma grande nação, ou de grandes nações. Pois bem, quanto tempo durou entre o anúncio da promessa e a concretização da promessa? 25 anos. São 25 anos de incompreensões. São 25 anos de pontos de interrogação. E conforme nós já aprendemos, nesse meio tempo, quantas vezes esse casal não se viu em situações periclitantes, de perigo mesmo, por conta da falta de fé deles, por conta do momento em que eles não confiaram em Deus, a ponto de Sara bolar um plano, achando que Deus agiria mediante o plano dela. E o plano dela era perfeito, gerou uma criança, mas junto com aquela criança gerou uma confusão que dura até os dias de hoje. Quem é Ismael? Ismael é o pai dos árabes. Quem é o povo maior inimigo do povo de Deus? Os árabes. Quem é Isaac? Pai dos judeus. Ismael, pai dos árabes. Olha que confusão. Aparentemente esse plano não era bom? Era. Não nasceu uma criança? Nasceu, mas não é tempo de Deus, não é plano de Deus. Agora eles já são velhos. Ele tem 100 anos, ela tem 90 anos. E Deus os abençoou com o filho. É momento de celebrar. Muitas datas, irmãos, passam despercebidas em família. Mesmo as mais simples, parece que tornou-se algo bobo, uma celebração. Não, nós estamos aprendendo aqui que devemos entender o contexto da família e devemos encontrar motivos para celebrar. Pode ser algo muito simples, não precisa ser um banquete
que nem sempre dá para dar um banquete, vamos falar a verdade, não, irmãos, mas uma celebração. Devemos aprender a celebrar em família. Uma segunda lição que nós aprendemos dentro desse texto, irmãos, quando estamos tomando decisão pela família, é que nós devemos perceber também, irmãos, a importância de se tomar decisões mediante o conselho do Senhor. Tomar decisões em prol da família, observando os conselhos do Senhor. Volte a olhar para o verso de número 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Quando há aquele litígio, quando há aquele bullying de Ismael sobre Isaque, ele está caçoando, diminuindo, zombando, isso não passa despercebido aos olhos da mãe, Sara. E aquilo para ela é o limite, é a hora do basta, é a hora do chega, não mais. Quando ela procura o marido, Abraão, expõe a situação, ela já dá um direcionamento, manda os dois embora. O verso 11, irmãos, é um verso que fala da dor do pai de saber que a situação chegou ao limite e que ele precisa tomar uma decisão. Irmãos, existe um estudo que orienta ou aponta que todos os dias nós tomamos mais de 300 decisões. Só que nós tomamos essas decisões tão automaticamente que nem percebemos que são decisões. O horário de acordar é uma decisão, tomar banho no dia é outra decisão, a roupa que a gente vai vestir é outra decisão, tomar café, enfim, são várias decisões que nós tomamos que nós não percebemos serem decisões, de tão automáticas que elas são. Abraão tem que tomar uma decisão, porque Sara já tomou a decisão dela. Basta. O que fazer agora? Deus percebeu que o coração de Abraão estava pesado. O verso 11 é claro, isso pareceu muito penoso. Mas ele precisa tomar uma decisão e as famílias precisam fazer isso. As famílias precisam aprender a se reunir para tomar decisões. Existem momentos, irmãos, no decorrer da vida familiar, em que certas coisas nós conseguimos tolerar, nós aprendemos até a conviver, mas certas circunstâncias exigem uma decisão rompante. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra decisão. Decisão. Separe as duas primeiras letras. D. Deixe as outras 5, perdão. Cisão. Cisão é ruptura. Decisão. Há que se romper. Há que se deixar o passado para trás. Há que se preparar para o novo. Decisão. E o que acontece nesse momento duro? Do que fazer? Deus conhece o nosso coração. Certamente, irmãos, embora o texto não revele, embora Moisés não tenha relatado isso, é muito provável que o fato de ser muito penoso fez com que Abraão levasse esse problema para o travesseiro. Isso o inquietou, isso tirou a sua paz, isso roubou a sua paz. Ele saía para cuidar do rebanho com isso na cabeça, mas como vou fazer isso? Ele voltava no final do dia para guardar o rebanho e pensava, puxa, o olhar de Sara, e Sara só olhando para ele, e aí marido, como é que é? Eu já tomei minha decisão, e você? Deus sabe, irmãos, quanto nós podemos suportar de peso. Ele sabe. E é nesse momento em que Deus vem ao encontro de Abraão e fala, é isso mesmo, meu filho. Essa decisão é para o bem da família. Para o bem da família. Por isso que o tema da mensagem é planos de Deus para a família. No coração, na ideia de Abraão, todos poderiam conviver. Todos poderiam coexistir. Mas aquele momento Deus está dizendo,
É isso mesmo. O meu conselho é: deixe esta mulher partir. Irmão, certas decisões em família precisam ser tomadas em família. E por mais que elas sejam tomadas em família, e isso demanda tempo para a família se reunir, a família precisa encontrar tempo para conversar. Isso significa dizer que a família precisa parar com as coisas de fora, ter um tempo e expor a situação tal como ela é. E a despeito disso, isso não anula o fato de a família ter tempo para buscar a Deus, porque Deus aponta o caminho que a família tem que seguir. Por mais dura, por mais penosa que seja a resposta, aquele momento era o momento de a família entender os planos de Deus para ela, para aquela família. Observemos bem que desde o chamado, lá em Gênesis 12, o chamado de Deus era: sai da tua terra. Ele saiu. Sai da tua parentela. Ele não saiu da parentela. Quem ele levou? O seu sobrinho Lot. Já errou. E agora, aguarda a promessa. O casal não guardou. Foram erros sucessivos. Agora é hora de voltar à promessa que Deus está dizendo. Lembra que eu falei isso? Eu não mudei. Eu sou Deus. Você mudou, eu não mudei. Você arrumou um jeito, eu não arrumei seu jeito. Não é porque eu te tolerei ou permiti que essa seja a minha vontade. É hora de morrer. Não temas, diz o verso de número 12, não te pareça isso mal. É hora mesmo. É hora de um rompimento, é hora de se tomar decisões. Mas observe bem que há um conselho do Senhor. A família precisa aprender a dar ouvidos ao Senhor. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, sobre os planos de Deus para a família, é que somente Deus é quem pode e vai cuidar das coisas que nós não podemos cuidar. Deus vai cuidar. Volte o seu olhar para o verso 13 e seguintes. Também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, tomou um pão, odre, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto. Quando acabou a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Afastou-se e foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Tiro de arco, irmãos, é uma medida muito imprecisa, mas considerável. Alguns a têm por mais de 100 metros. Essa é uma distância um tanto variada, não é algo preciso. O texto prossegue e diz, verso 17: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Abraão não tinha poder de cuidar de todas as coisas. O coração de Abraão, eu imagino, ficou muito apertado, mesmo sabendo que Deus havia dado essa confirmação. Mas vamos combinar, não, irmãos? Um homem com tantas riquezas como ele, tantas posses como ele, despede a mulher só com o filho e um odre de água. Odre é um objeto de pele de animais e no passado usava-se para transportar ricos. Eu fico sempre pensando comigo, por que ele não deu uma cabritinha para dar um leite para o menino? Algo dessa natureza? Não, era um pouco de água. Vai com a roupa do corpo. Bom, não é hora de julgar Abraão. Nós estamos falando que Deus cuida mesmo quando nós não cuidamos. No olhar de Abraão, um odre era suficiente
para a realidade, não. Quem foi cuidar do filho de Abraão? Deus. Em que lugar? No meio do deserto. Em que situação? Extrema de seca. O corpo chegando ao limite. É Deus quem cuida, irmãos. Muitas vezes nós somos tolhidos ou temos receio de tomar decisões em prol da família, com receio do futuro. Irmãos, quem cuida dos nossos filhos, mesmo quando eles estão debaixo das nossas asas, não somos nós. Sempre foi Deus. É Deus quem leva o nosso filho e é Deus quem nos traz de volta. É Deus. É Deus quem cuida. Quando eles estão longe dos nossos olhares, eles nunca estão distantes do olhar do Senhor. Quando os nossos ouvidos não conseguem ouvir o grito deles, o choro deles, Deus ouve. Diz o verso 17, Deus ouviu de onde está. É Deus quem cuida daquilo que nós não conseguimos cuidar. É Deus quem olha e zela por aquilo que nós não podemos contemplar e zelar. É Deus. Porque é Deus quem é o Deus da nossa casa. Deus cuida e somente o Senhor pode cuidar daquilo que nós não podemos cuidar. Nesse instante, Deus está cuidando dos nossos filhos. Nesse lugar. Lá onde eles estão, Deus cuida de cada um deles. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, Deus tem plano, irmãos, para cada criatura. Deus tem plano para cada filho. Deus tem plano para cada família, para cada pessoa que Ele criou. Nada existe no mundo, irmãos, que seja obra do acaso e seja movido pelas circunstâncias do acaso. Nada, absolutamente nada. Não existem acasos na vida do cristão. Deus não se surpreende, Deus não é pego de surpresa ou desprevenido pelas circunstâncias da vida. Não, irmãos. Nós cremos num Deus que é Senhor da história. Mesmo de um detalhe de um filho que faltou água para ele no meio do deserto, ele vai ter bênção de Deus. Observe bem, Ismael não é o filho da promessa, mas é filho de Abraão. Deus cuida. Deus cuida de todos. Deus cuida de cada um. Deus se revela, irmãos, e revela os seus planos para cada família. Evite sempre comparações entre os próprios filhos. Esse é melhor, aquele é pior, esse aqui dá certo, aquele nunca dá certo. Nunca faça isso. Não trabalhe com os filhos dessa maneira. Porque Deus tem um plano para cada um. Então, um plano não é melhor do que o outro e o outro é inferior ao outro. Para todos, há de Deus um plano. E esse plano, ele é executado. Eu separei aqui, irmãos, alguns textos para que nós leiamos juntos. O primeiro texto é Romanos 8, 28. Leiamos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O plano de Deus para Ismael é um, o plano de Deus para Isaac é outro, mas são planos de Deus. E todas as coisas cooperam para o bem. Quando Deus aparece lá no verso 17 e 18 e fala, não te pareça penoso ao coração despedir do menino, porque é isso mesmo, São os planos de Deus para aquela família. Repito, a ordem de Deus lá em Gênesis 12, Abraão não a cumpriu plenamente. E Deus vai criando meios para dizer, é assim que vai ser, e é assim que vai ser. Tudo
coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo texto, Salmo 115, 3. Leiamos. Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. No coração de Abraão, ele queria todo mundo junto, debaixo das suas asas. Mas há um Deus, irmãos, que rege a história. E dentro do plano de Deus, não era para eles ficarem todos unidos ali. Ficaram até aquele momento, mas a partir daquele momento não mais. Há um Deus, Criador sobre todas as coisas. E Ele executa os seus planos, os seus propósitos no tempo dEle, da forma dEle. E nós devemos nos quedar a isso. Nós devemos buscar essa compreensão de Deus e deixar o plano de Deus ser desenvolvido, porque tudo coopera para o bem. Há um Deus no trono, reina. Terceiro, Deuteronômio 4:39, leiamos. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração, que somente o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo da terra, nenhum outro há. Abraão estava no início da sua caminhada com Deus. Ele não conhecia Deus plenamente. Temos falado isso dominicalmente quase aqui. Abraão precisava entender que não é o plano dele que está em vigor. Não é o plano de Sara que está em vigor, mas é o plano de Deus que está em vigor. E não há outro Deus, nem em cima do céu, nem embaixo na terra. E o povo de Israel precisa ter esse entendimento. Observe bem o texto. Entenderás. Precisamos também ter essa compreensão, irmãos. Precisamos também ter esse entendimento de que há um Deus. E Ele faz as coisas segundo o propósito, ou os propósitos da sua vontade. Apocalipse 4:14, leiamos. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. As coisas são, ou seja, elas existem, porque Deus as criou assim. Elas foram criadas porque Deus assim decidiu. E por isso Deus deve ser honrado e glorificado. Mesmo quando Deus disse: despede Agar e o teu filho. Deus deve ser honrado por isso. Repito, não é uma decisão fácil. E devemos entendê-la dentro do contexto maior que é o plano de Deus. O plano de Deus, conforme o tema da nossa mensagem. O plano de Deus para a família. Último texto, Provérbios 16:4, leiamos. O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até o ímpio para o dia do juízo. Esse texto é um texto duro, mas é um texto da palavra de Deus. Todas as coisas existem, irmãos, com um propósito. As famílias também, as pessoas também. Há um propósito de Deus para cada uma das pessoas. Há um propósito de Deus para cada obra da sua criação. Se nós formos analisar tudo que Deus criou, irmãos, nós já aprendemos isso, tudo é bom. E tudo vai funcionar dentro do propósito para o qual foi criado. Vamos nos lembrar brevemente, rapidamente aqui, daquilo que Deus criou. Deus criou os luzeiros, o sol, diz o texto, para presidir o dia, e a lua para presidir a noite. Propósito de Deus. O sol ele vai brilhar e a lua também vai ter o seu lugar. E olha que os dois de tempos em tempos ainda vão se
alinhará. Propósito de Deus na família, irmãos. Propósito de Deus na vida de cada um. Nunca queira para si o plano de Deus que é do outro. O plano de Deus para o outro é do outro. Não queira para si. E não queira também transferir para os seus filhos os seus sonhos. Nunca faça isso com os seus filhos. Os seus sonhos são seus sonhos. Trate de realizá-los. Não crie filhos para isso. Os filhos vão fazer os sonhos deles. Por quê? Porque há propósitos de Deus na vida deles, de cada um deles. Nenhum deles é menor, nenhum deles é maior. São propósitos de Deus. Assim como houve um propósito de Deus para Caim e um propósito de Deus para Abel. Hoje estamos estudando na nossa escola bíblica dominical, que começa às 17 horas, sobre famílias. Hoje nós vimos a segunda família, a família de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Um não se deu bem, foi amaldiçoado, Cã. Jafé e Sem foram abençoados, e os 3 foram habitar lugares bem distantes uns dos outros, muito distantes mesmo geograficamente, e deram origem a outros povos, a outras povoações. Deus tem planos, irmãos. Trazendo para a nossa vida o que isso tem a ver conosco, reverendo, como eu aplico isso à minha vida e à vida da minha família. Vamos entender e aprender, irmãos, que nós como famílias, nós temos muitas questões que nós precisamos decidir. A esposa dá a opinião dela, Sara falou para Abraão, chega, basta. Abraão precisa aprender a ouvir, o marido precisa aprender a ouvir. E colocar isso diante de Deus, porque Deus orienta, Deus fala. Vamos fazer, irmãos, aquilo que nós pudermos fazer, e aquilo que nós não pudermos fazer, quem vai fazer é Deus, porque Deus é quem cuida. Precisamos descansar nisso. O nosso olhar é um olhar limitado, finito, tacanho. Abraão também tinha propósitos para aquele adolescente Isaac, mas Deus, os planos de Deus é que devem prevalecer. A família deve entender isso, a família deve crer nisso, a família deve celebrar isso. A família precisa aprender a celebrar, a se alegrar, mesmo com as pequenas coisas, porque para todas as coisas há um plano de Deus e esses planos devem prevalecer. Que oremos pelos nossos filhos, que os amemos e por eles intercedamos. E peçamos sempre a orientação de Deus, irmãos, para eles. Porque família também tem que tomar decisões às vezes duras, mas que essas decisões sejam orientadas pelo conselho do Senhor. Que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Amém.